vamos falar de um assunto muito importante nessa linha ainda de direitos humanos, o relatório Inspeções em Presídios durante a pandemia de Covid-19 foi lançado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo na última sexta-feira. Do início da pandemia de Covid até janeiro deste ano, 15.586 pessoas encarceradas se contaminaram com o coronavírus no estado de São Paulo. Desse total, 80 pessoas morreram. A gente vai falar sobre esse assunto com o Matheus Moro, ele que é defensor público, membro do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Olá, Matheus, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marilu. Sempre à disposição. A gente fez o lançamento do relatório na quarta-feira, na última sexta-feira, com a presença do ministro Gilmar Mendes, outros convidados também. E vamos fazer um lançamento de outro relatório agora nessa sexta-feira, fica o convite já, que vai ser o relatório das inspeções feitas entre 2014 e 2019. Portanto, vamos lá, vamos falar desses documentos todos então, Matheus, vamos lá. A gente tem aqui o documento, né, que aponta também que essas mortes nos presídios resultam de uma combinação perversa de violações de direitos no cárcere. Quais são essas violações? Quantas inspeções foram feitas? Como foi esse trabalho nas unidades prisionais, que há muito tempo, né, Matheus, antes da pandemia mesmo, já se verificam aí problemas de ordem estrutural, né? Perfeito. Então, problemas como você colocou, a gente já verificava antes mesmo da pandemia e da Covid-19, né? E no início da pandemia a gente foi, de uma certa forma, vamos dizer assim, ingênuo, né? A gente achou que finalmente iam tratar as pessoas presas como pessoas, né? Com uma pandemia dessa gravidade inédita na contemporaneidade, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Num período de pandemia, as pessoas tiveram seus direitos mais violados ainda do que antes da pandemia, até pela ausência de visitas de familiares, de entrega de mantimentos. Enfim, então a gente pôde observar o que acontece. Na última quinta-feira, nós fizemos uma inspeção em Presidente Bernardes, ali no interior, perto de Prudente, né? Fizemos o famoso RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, e também a penitenciária, o semiaberto de Bernardes. Então a gente chegou a 67 inspeções durante a pandemia, na última quinta-feira, e chegamos a 247 inspeções desde 2014. Esse relatório que foi lançado na última sexta-feira, ele pega os dados das 27 primeiras inspeções durante a pandemia, ou seja, aquelas inspeções que foram feitas e também os relatórios já foram concluídos pelos respectivos defensores ou defensoras. Então, essa combinação perversa, que você trouxe aqui umas aspas do nosso relatório, né, Marilu? A gente verificou, por exemplo, 81% das unidades prisionais superlotadas. E desse total, aí a gente pega aí 60% delas tinham entre 150% e 200% de superlotação, ou seja, aí algumas unidades aí com o dobro da capacidade. Um dado que chamou a atenção também, a gente teve a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, para a soltura de pessoas idosas, pessoas com comorbidades, aí, grupos de risco, com pessoas também grávidas, lactantes, enfim. De 27,5 mil processos, apenas 5,5, já um dado irrisório aí, de pessoas que conseguimos a soltura. A gente tem um dado interessante aí também, que não só com base nas nossas inspeções, mas também que a gente levantou aí recentemente, até pegamos o dado da plataforma Justa, que é uma plataforma aí que faz os estudos, levanta dados também orçamentários. Então, a gente teve, no meio da pandemia, um corte de 14 milhões do governo estadual em relação à saúde prisional e 31 milhões em relação à higiene. A gente tem dados aí, por exemplo, de unidades que nem deveriam funcionar. Por quê? Porque 57% não apresentaram laudos do Corpo de Bombeiros, 70,4% não apresentaram laudo da Vigilância Sanitária, 74 não tem laudo da Defesa Civil. Então, são prédios públicos, equipamentos públicos que nem deveriam estar funcionando. A gente verificou aí vazamentos, rachaduras, pragas, né? Então, insetos como percevejos, assim. Ou seja, é uma combinação perversa, por quê? Outro dado interessante também, 70% fazem racionamento de água. A gente viu celas ali, aí não são informações, não são só documentos que a secretaria nos envia, mas a gente vai nos locais de aprisionamento mesmo. Então, a gente observou celas aí onde tem 12 camas e vivem 43 pessoas, por exemplo. Então, assim, essa combinação, ou seja, um local superlotado, um local sem médico aí, né? A gente pega aí um dado que, com a porcentagem aqui, deixa eu ver, eu anotei várias questõezinhas aqui, só um pouquinho.
Ó, a gente pega aí 48%, Marilu, das unidades prisionais sem médico. Não quer dizer, ou seja, que não há médico diariamente de domingo a sábado, ou seja, são unidades que não há nenhum médico, então não tem nenhum médico fazendo plantão, nenhum plantão de 10 horas, ou seja, um dia na semana. 22% sem dentistas. Nenhuma delas tem uma equipe mínima de saúde completa, de acordo com a legislação. Então, você pega aí um local superlotado, pessoas sem máscaras, pessoas sem água, pessoas sem kit de higiene, infelizmente é um local feito para matar, vamos dizer assim, né? Tanto que mesmo antes da pandemia, a gente já tinha dados aí que apontam uma morte no sistema prisional paulista a cada 19 horas. São estarrecedores os dados que você está divulgando aqui nesse momento, Matheus. Uma morte, eu estava até anotando aqui, uma morte a cada 19 horas. Isso antes da pandemia mesmo, né? Um dado que a gente não tem atualizado, ou seja, é muita coisa, né? Exato. Agora, a gente tem aqui no relatório também outro ponto, a gente vai fazendo aqui um ping-pong aqui dos dados do relatório, né, que são vários pontos. Parece que, segundo o relatório, nos 5 primeiros meses de 2021, as mortes por Covid-19 entre as pessoas que estavam presas tinham superado já o total de número de óbitos dessa população ao longo de todo o ano anterior. Quer dizer, só nos 5 primeiros meses bateu o número de mortos em relação ao ano, enfim, de 2020. Como é que você analisa, né, esse dado aqui? Realmente comprova que todas essas medidas não foram tomadas e isso custou a vida de pessoas, né, Matheus? Exatamente, Marilu. Até agosto, quando começou a vacinação, e a vacinação só veio também por um trabalho da Defensoria Pública, em todos com ação civil pública, enfim. Desde lá morreram mais 3 pessoas, né? Desde agosto. Mas esse dado é muito interessante que você pincelou no relatório, porque o Plano Nacional de Imunização, né, do governo federal, ele colocava alguns grupos vulneráveis, como população presa, população em situação de rua, como grupos que deveriam ter prioridade na vacinação. Então, nesses primeiros meses aí do ano passado, ou seja, eram dados de quando o estado de São Paulo já tinha produzido a própria vacina e oferecia vacina. Tanto que a gente fez uma recomendação isso no ano passado para vacinar não só as pessoas presas, mas os agentes penitenciários. São pessoas que trabalham ali no local de trabalho em condições sanitárias aí não adequadas, né? Para não falar um adjetivo pior. Pois bem, nesses primeiros 5 meses de pandemia, a gente teve, salvo engano, 35 mortes, que foram mais mortes do que as anteriores aí no período de 2020. Ou seja, em 2020, era um período que não tínhamos vacina para ninguém, para quem estava preso, para quem estava solto. Agora, no início do ano passado, mesmo com a vacina já produzida pelo próprio Estado de São Paulo, né, por um instituto público, que é o Butantan, as pessoas presas não foram vacinadas. Então, embora no plano nacional elas constassem como prioridade, o Estado de São Paulo fez uma escolha, isso em audiência foi falado, né, pela Secretaria de Saúde, que não era uma escolha baseada em critérios técnicos, foi uma escolha de gestão. Então, assim, as pessoas presas acabam ficando por final da fila. Então, eles investiram só no critério etário, né, no critério etário de comorbidades, e as pessoas ficaram para o final da fila. O que é perverso nesse dado, enfim, não quero ser redundante, é que, diferentemente do ano anterior, havia vacina. Então, não era uma impossibilidade. Então, houve uma escolha da gestão, então houve uma escolha da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo de não vacinar as pessoas presas. Então, assim, ao fim e ao cabo, foi uma escolha de quem deveria ou não morrer, né? E quem deveria ou não morrer? As pessoas presas. 60% delas negras, enfim, 40% presas por tráfico e mais 10% do furto. Ou seja, a gente chega a uns 60% de pessoas que estão presas por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Enfim, é uma política de Estado mesmo de aprisionamento. Exato. Aqui o relatório aponta, né, enfim, que a omissão foi proposital, é isso. Então, Marilu, se eu puder não chamar de omissão, né, ou seja, a não vacinação foi uma escolha, né? Ou seja, vamos dizer assim, foi uma opção, foi uma ação mesmo, né? Infelizmente. Agora, você está falando da maioria, né, da população que está encarcerada, a maioria pobre, enfim, são jovens e negros também, né, Matheus? Eu estou aqui sem os dados abertos, mas a porcentagem de negros eu sei que é 60%, mas basicamente são pessoas jovens, ou seja, até 24 anos aí mais ou menos, pessoas sem escolaridade, né?
Então, assim, uma análise não só jurídica, mas mais sociológica mesmo, a gente pode apontar que a escravidão não acabou, né, no Brasil, infelizmente. Exato, e tem dados assim estarrecedores, né? E enfim, a gente leu, inclusive, que já saiu na imprensa, a gente teve no conhecimento de que tinha unidade prisional com 2/3 da população infectada por Covid. Quer dizer, isso mostra exatamente, comprova o que você acaba de falar, né? Essas denúncias gravíssimas, né, Mauro? Então, um dado interessante nessa linha, Marilu, é o seguinte: alguns países fizeram testagens em massa, né? E nós recomendamos também que ao Estado de São Paulo que fossem feitas testagens em massa com as pessoas presas. E alguns países fizeram bastante. Aqui não. Aqui aconteceram algumas testagens esporádicas, né? Então, a gente pega algumas unidades prisionais. Eu lembro que eu tive, por exemplo, no final de 2020, na penitenciária de Guareí, uma delas, não lembro se foi a 1 ou a 2, perto de Sorocaba. Então, vamos supor ali que tivessem 1.600, 1.800 pessoas, não vou lembrar, mas mais ou menos isso. E aí o dado é que a única testagem que teve antes da nossa inspeção mostrou aí que havia mais de 50% de pessoas contaminadas. A gente pega, por exemplo, o CPP de Hortolândia, que é um semiaberto, onde foi feita uma testagem também esporádica, não era uma testagem semanal, ou de todas as pessoas. O ideal era toda pessoa que entrasse no cárcere fosse testada, né? E aí chegou em Hortolândia, por exemplo, a mais de 1.000 pessoas contaminadas. Ou seja, os dados que o Estado de São Paulo publicizava, e aí tanto o judiciário quanto o executivo, eram dados não confiáveis, porque eram dados ali, como você colocou no início, ali mais ou menos 15.000 pessoas. Esses dados não são confiáveis. Por quê? Porque não é uma testagem em massa. Então, assim, a gente chega a um absurdo, eu acho até ofensivo, até com as pessoas que trabalham nos locais, com os familiares das pessoas que estão lá, mesmo com as pessoas, enfim, principalmente com as pessoas que estão lá presas. Eu acho ofensivo a alegação que foi feita pelo judiciário e pelo executivo. A grosso modo, vamos dizer assim, eles trazem estatísticas e alegam que era mais seguro estar preso do que solto, porque eles faziam alguns cálculos lá e mostravam que a taxa de letalidade seria maior das pessoas soltas. Só que isso aí são dados camuflados, né? Como você colocou agora há pouco. A maioria das pessoas são jovens, né? Então, são jovens e sem comorbidades. Agora, aquelas que eram idosas e com comorbidades, elas foram escolhidas para morrer. Se você pensar, essas 80 e poucas pessoas que morreram desde o início da pandemia aqui no sistema prisional do Estado de São Paulo, ou eram pessoas idosas, ou eram pessoas que tinham meia idade, mas comorbidades, né? Então, assim, a gente chegou a esse absurdo em que os poderes constituídos aí, o executivo e o judiciário, alegavam de uma certa forma, né, claro, assim, com eufemismos e critérios, vamos dizer assim, supostamente técnicos, que a letalidade seria menor para quem estava preso, enfim, o que soa um absurdo. E se eu puder também pegar um gancho nisso aqui, Marilu, o que eu acho interessante é o seguinte: normalmente quando a gente traz alguns dados, não estou fazendo uma crítica à mídia de vocês, assim, mas é só para uma reflexão, né? O que acontece? Eles vão falar com a SAP, a Secretaria de Execução Penitenciária, e vão mostrar, entre aspas, o outro lado, assim, uma versão. O que eu tenho batido na tecla há um bom tempo é o seguinte: a gente tem que responsabilizar todos os poderes da República, não só o Executivo. Então, se existe um encarceramento em massa, é porque o Judiciário, ao lado do Ministério Público, investe nesse encarceramento em massa. Se o Executivo faz o que faz com as pessoas presas, é porque o Legislativo não fiscaliza. Nós temos lá na Assembleia 90 e poucos deputados para fazer essa fiscalização, isso não ocorre. Então, acho interessante também mostrar aí, vamos dizer assim, a responsabilidade não só dos três poderes, mas, por exemplo, do Ministério Público, que é a instituição aí, que a Constituição trouxe 88, para fiscalizar o cumprimento da lei, né? Exato. E aí, falando de poderes, né, a questão do Judiciário, Gilmar Mendes participou, né, desse lançamento desse relatório. Eu queria que você falasse como é que foi o posicionamento dele em relação a todos esses dados que vocês apresentaram. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele é um ministro aí que tem se destacado pela garantia de direitos em geral, né, no Supremo Tribunal Federal, e acaba também, no caso do que a gente sustenta, né, o direito das pessoas presas. A gente pode exemplificar que ele foi o relator, por exemplo, de um habeas corpus coletivo para a soltura de responsáveis por crianças, pessoas com deficiência. Ele deu um voto, por exemplo, também num habeas corpus coletivo nosso, que garantiu o banho de sol para o castigo seguro, né? O nosso relatório, por exemplo, ele mostra alguns setores, o setor disciplinar, conhecido vulgarmente como castigo, ou o setor de seguro, que seria um setor de segurança especial, que são verdadeiros calabouços, né? As fotos mostram, enfim, demonstram por si só, Marilu. Então, aí você vê celas aí que não tem lâmpadas, né?
A gente chegou a um dado aí de 68% das unidades prisionais que a gente ficou a ausência de lâmpadas. Então, são calabouços aí medievais, ou seja, locais sem ventilação, sem janela, sem luz natural e artificial, né? Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, em relação ao ministro Gilmar Mendes, ele trouxe algumas reflexões interessantes, a gente ficou ali mais ou menos 1 hora conversando com ele. O que ele traz? O judiciário, isso não só aqui no Brasil, mas estudos pelo mundo inteiro, ele é tido, como coloquei agora há pouco, um dos poderes da República que colaboram para essa situação bárbara perversa, né? E, por outro lado, ele pode ser um poder da República também responsável pela solução desses problemas, né? Então, a gente debateu aqui, por exemplo, a gente tem uma ação que é a DPF, uma ação no STF lá, que já considerou o estado de coisa inconstitucional. Essa ação, ela está com vista para o ministro Barroso. Então, assim, a gente tem uma esperança em que o judiciário possa ser protagonista desse processo, né? Já que ele foi um dos responsáveis por esse encarceramento em massa, que ele pode ser um protagonista. Então, assim, a gente tem instrumentos jurídicos que podem ser usados, né, para combater esse problema. Então, por exemplo, a gente debateu um pouco na sexta-feira a respeito do entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, que foi consolidado na súmula 56. O que essa súmula fala? A súmula aponta que, se não há vagas, seja no fechado ou no semiaberto, a pessoa deveria aguardar em liberdade, seja com tornozeleira eletrônica ou não, né? A gente prefere sem a tornozeleira, obviamente, também tem uma série de problemas. Então, ela poderia aguardar numa prisão domiciliar, por exemplo. Ou seja, era uma solução em que simplesmente a gente ia acabar com a superlotação, né? Então, se a gente tem aí dados oficiais, aí 140% das unidades aqui de São Paulo superlotadas, a gente conseguiria talvez diminuir isso, né? Então, foi uma conversa importante, uma conversa franca, né? Obviamente, os ministros não podem adiantar seus posicionamentos e de eventuais ações, mas a gente conseguiu conversar sobre dados aí, sobre algumas questões e sobre esse protagonismo, né? Que tanto o Supremo Tribunal Federal ou mesmo o Conselho Nacional de Justiça poderiam ter para minimizar esses problemas aí, Marilu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentam Em Defesa da Saúde do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno. Mulheres grávidas em home office podem ser afastadas do trabalho antes do parto por decisão da empresa? O afastamento do trabalho deve ser visto sempre como um direito da trabalhadora gestante no sentido de proteger a sua saúde ou a saúde do feto, nunca como um dever ou uma prerrogativa da empresa. A trabalhadora gestante, segurada do INSS, tem direito a se afastar em qualquer tempo, antes do parto, mediante um atestado médico que justifique a necessidade do afastamento. Isso vale para o trabalho em regime remoto ou home office. Há uma lei importante, a Lei 14.151 deste ano, 2021, que determina que a gestante, durante esta emergência de saúde pública de Covid que nós estamos vivendo, ela deve ser afastada do trabalho presencial e colocada em trabalho remoto sem prejuízo de sua remuneração. Isso vale também para o caso da não aplicabilidade do trabalho remoto, isto é, para aquelas atividades de trabalho tipicamente presenciais, como trabalho doméstico e trabalho industrial. Ela deve ser afastada do trabalho sem prejuízo da remuneração. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentaram Em Defesa da Saúde do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. A gente continua aqui falando com o defensor público, Matheus Moro. A gente teve um pequeno problema aqui na transmissão,
Mas agora a gente já voltou nesse momento. Matheus, continuando aqui, que a gente teve uma pequena interrupção aqui da internet, infelizmente. Você está falando sobre o posicionamento de Gilmar Mendes, né, que participou, inclusive, do lançamento do relatório. Agora, existem pontos ainda muito importantes que eu gostaria que você destacasse em relação ao que houve, né, nesse período da pandemia que a gente ainda está vivendo, mas, enfim, do relatório que vocês fizeram, as condições precárias, né, que os detentos e detentas, né, a gente pode fazer aqui um recorte especial também em relação às mulheres. A gente tem aqui, de acordo com a Defensoria Pública, né, 1.395 presas no estado sofrem problemas graves de saúde e estão desassistidas. Conta pra gente, Moro, ainda mais denúncias em relação a as pessoas que vivem nessas casas, enfim, nesse sistema prisional. Então, Marilu, alguns dados interessantes que a gente levantou das inspeções, por exemplo, em 62% das unidades, dos presídios, a gente entrega insuficiente de kits de higiene, né? Ou seja, pessoas que estão ali e não recebem pasta de dente, papel higiênico, enfim, sabonete. Se a gente fazer um recorte de mulheres também, são mulheres que ou não recebem, ou recebem de forma insuficiente, absorventes íntimos, por exemplo, né? Que a gente chama aí de pobreza menstrual. Então, assim, uma reflexão que eu trago também, se boa parte das famílias são pobres e miseráveis e não conseguem entregar, ou mesmo não entregaram pela dificuldade, pela suspensão de visitas, os materiais deviam ser enviados para o SEDEX, que é um serviço caro para quem também, da população que não tem condição, né? Então, assim, durante a pandemia aconteceu isso. Se o Estado não entrega e a família não entrega, quem que vai entregar esses materiais? É a facção criminosa. Então, às vezes, uma pessoa ali cometeu um crime sem violência, pela primeira vez, uma pessoa primária, ela já vai entrar no sistema prisional já com uma dívida para a facção, né? Então, a gente pega aí em relação às mulheres, por exemplo, a gente pegou aí unidades prisionais femininas em que não havia médicos especializados nem em relação à saúde da mulher, e também às vezes são locais onde vivem crianças, né, até os 6 meses estão sendo amamentadas, então também não haviam médicos especialistas também em relação à saúde da criança. A gente traz dados interessantes aí também, por exemplo, em relação a roupas. 64% das unidades as pessoas alegavam as pessoas presas, que as roupas eram entregues apenas na inclusão. Então, às vezes, são pessoas que vão ficar presas ali uma semana, um mês, ou até um ano, ou até mais do que isso, que ela está com uma única roupa. Eu lembro uma inspeção que eu mesmo, somos 25 membros do núcleo, né, mas que eu estava presente no começo do ano passado, no CDP feminino de Franco da Rocha, em que uma senhora presa falou assim: doutor, coloca a mão aqui no meu ombro. E quando eu encostei no ombro dela, a camisa estava molhada. Por quê? Ela só tinha uma camisa. Então, ela tinha que tomar banho, lavar essa roupa e colocar essa roupa molhada. Então, assim, são uma série de questões, né? Falta de reposição de máscaras, enfim. Então, uma série de questões que, infelizmente, deixam o presídio como um local propício para o adoecimento pela Covid-19, outras doenças também, né? Como tuberculose, por exemplo, né? Se você pegar um dado, por exemplo, a pessoa presa ela tem 30 vezes mais chance de pegar tuberculose que uma pessoa solta. Então, ao fim e ao cabo, aí são locais, né, em que as pessoas são mais propícias a pegar a Covid e, infelizmente, a falecer, né, Marilu? Exato, e tem aqui ainda, na casa de detenção aí de Suzano, 3 celas no setor de convívio, tinham vasos sanitários quebrados, né? E as pessoas presas faziam necessidades, né, fisiológicas no ralo do chuveiro. Quer dizer, são muitas as denúncias, a gente vai ficar aqui ocupando todo o período do jornal, podemos ficar 2 horas só elencando problemas gravíssimos em relação a esse atendimento, que é direito, né, desse cidadão, né? Quer dizer, a dignidade realmente indo para o ralo, não é, Matheus, em relação a essa questão da dignidade humana, né? Não estão sendo tratados como seres humanos, né, essas pessoas. Exatamente, né? Ainda que a gente faça um debate não tão mais aprofundado, tecnicamente, filosoficamente, do que a criminologia crítica fala do que deveria ser um cárcere, né? Eu, por exemplo, aqui sou abolicionista, pela minha visão não existe prisões. Mas ainda que a gente parta de uma Constituição liberal, burguesa de 88, né? O único direito das pessoas que deveria ser privado seria o direito à liberdade. E, na prática, é privado o direito, como você colocou, a dignidade, a intimidade, a saúde, enfim.
Então, assim, o Brasil, infelizmente, e o estado mais rico do Brasil, que São Paulo, eu costumo chamar de a Califórnia brasileira, né, que é o mais rico e é o que mais prende, né, faz todo sentido, até porque o direito penal é um braço do capitalismo, né. Então, você vê aqui o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, que não garante a mínima dignidade para as pessoas presas, né. E aí, não só para as pessoas presas, como eu digo aqui, né, para os trabalhadores do sistema prisional, agentes penitenciários, os familiares que trabalham lá, enfim, todos os profissionais que deveriam trabalhar lá também, defensores, advogados, juízes, promotores. Então, assim, o vírus, a gente fala um pouco da Covid-19, né? O vírus não escolhe quem ele vai contaminar. Então, ao lado das pessoas presas também faleceram uma série de agentes penitenciários também, enfim. Então, ali a gente tem um problema não só de dignidade, ali a saúde e a vida de quem está preso, mas de todo mundo que habita, né? Que habita esses locais, infelizmente, que trabalham nesses locais, por exemplo. Exato. Só para encerrar, dar uma pincelada do próximo relatório que vocês devem divulgar ainda essa semana, Matheus, que já falou logo no início aqui da entrevista. Então, esse primeiro relatório, além de ser do período, né, da Covid-19, ele foi mais focado nas questões que tangenciam também a Covid-19, né? Então, a gente falou aí de água, de equipe de saúde, enfim, de entrega de higiene, de roupas, e não falou de alguns outros direitos, como a gente pode dizer aqui, educação, trabalho, por exemplo, né? E vários outros direitos. Então, esse relatório que vai das inspeções feitas entre 2014 e 2019, ele vai ter uma diferença que é tocar em alguns outros direitos que a gente não tocou nesse relatório aqui, vai até ser um pouco mais extenso, inclusive, né? Eu acho que esse primeiro agora, talvez mais ou menos aproximadamente umas 100 páginas, outro vai ter umas 150 páginas, e para além dos dados que a gente coleta durante as inspeções, depois das inspeções também, a Secretaria nos envia os dados, a gente vai fazer uma leitura de várias ações que a gente fez. Por quê, Marilu? A cada inspeção que a gente faz, além de um relatório, a gente entra com algumas ações, né? Então, a gente vai conseguir mostrar algumas porcentagens de toda essa barbárie que a gente leva ao Poder Judiciário e a resposta que o Judiciário dá, vamos dizer assim, ou não dá em relação a isso, né? Então, acho que esses dados vão ser interessantes também. Desses vários direitos que a gente debateu aqui um pouco nessa manhã, qual a posição do Judiciário para violar esses direitos ou para garantir esses direitos? E aí fica o convite aí também no YouTube da EDEP, aí na próxima sexta-feira, aí a partir das 15 para as 9 da manhã também. Muito bom. Repete aí exatamente por onde a gente vai poder acompanhar essa live que você... não precisa fazer inscrições prévias, né? Então, esse debate vai também com um especialista também, que a gente vai fazer o lançamento do relatório, vai ser nessa sexta-feira agora, no dia 8 de abril, né? Vai ser no canal do YouTube da EDEP, que a EDEP é a Escola da Defensoria Pública, né? Tá certo, Matheus. A gente vai acompanhar. Que horas que vai ser? É a partir das 15 para as 9 da manhã, e aí vão ter uns debates aí, enfim, palestras assim, dos especialistas, depois também da apresentação dos dados, né? Até mais ou menos meio-dia e meia. Tá certo. Opa, já fica a dica e depois a gente volta a se falar, hein, Matheus, em relação a esse próximo relatório, que vai ser ainda maior do que agora divulgado na sexta-feira. Muitíssimo obrigada, um forte abraço para você e parabéns por essa luta incansável aí, viu, Matheus? Um abração. Obrigado, Marilu. A gente agradece o espaço e segue à disposição. Obrigada. Falamos aqui com Matheus Moro, defensor público, membro do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.